ao lado do sofrimento extraordinário que passa o povo brasileiro, jamais atingirá os seus grandes objetivos sem que se realize no Brasil as reformas de base reclamadas por toda a nação. Bom, eu sou o deputado estadual Eduardo Loureiro, estou no meu segundo mandato como deputado estadual, também fui prefeito de Santo Ângelo por 2 mandatos e desde sempre milito no PDT. Bom, na verdade, por uma questão de idade, eu não conheci o Jango pessoalmente. Eu, desde muito cedo, sempre gostei de política e cresci ouvindo o meu pai, Adroaldo Loureiro, falar sobre a trajetória do Jango e também, muito especialmente, ouvindo o meu avô, Romeu Goulart Loureiro, que vem a ser primo do Jango. Inclusive, eles viveram na mesma época em São Borja, a família Goulart é de São Borja, o meu avô nasceu lá e viveu por muito tempo lá no município. Então eu conheço a história do Jango, especialmente por conta do que eu ouvi do meu pai e também do meu avô, Romeu Goulart Loureiro, que é primo do Jango. Bom, a campanha da legalidade, que marcou, claro, a história do nosso país, foi um momento cívico extraordinário no nosso país, se consolidou como um sentimento pátrio de defesa da nossa Constituição, até porque a nossa lei maior, ela exatamente prevê que na falta do presidente, quem assume é o vice-presidente. E não era o que estava se desencadeando naquele momento lá no ano de 1961, com a renúncia do Jânio Quadros, né? Então, por conta da liderança do nosso jovem e corajoso governador Leonel Brizola, foi garantida a posse do Jango, e aqueles 13 dias também se constituíram numa verdadeira aula de cidadania, né? Protagonizada por Leonel Brizola e pelos seus discursos que mobilizaram o Rio Grande do Sul e todo o nosso país. As propostas, né, trazidas por Jango e conhecidas por reformas de base são mudanças estruturais no nosso país e que, se tivessem sido implementadas na época, eu tenho certeza que o nosso país hoje estaria num outro patamar em termos de desenvolvimento, né? E, aliás, são propostas absolutamente atuais, porque hoje nós pregamos e falamos da necessidade de fazermos uma reforma tributária, de mudarmos o nosso sistema financeiro. O Jango propôs também mudanças significativas no sistema educacional, habitacional, a própria reforma agrária. Então são temas cruciais para o desenvolvimento do nosso país, que lá, naquela época, já na década de 60, o Jango liderou todo aquele movimento para que estas reformas pudessem ser implementadas. Então, são propostas atuais e que infelizmente não foram implementadas, e se tivesse acontecido estas mudanças, certamente que o nosso país hoje estaria num outro patamar de desenvolvimento. O governo Jango, ele teve, né, uma característica muito popular, foi um governo popular, um governo nacionalista, um governo pródigo, aliás, em ações exatamente nesta linha. Foi um governo que regulamentou, por exemplo, a lei de remessa de lucros para o exterior, que reservou áreas para a reforma agrária, que valorizou as empresas nacionais, como foi o caso da Petrobras, um governo que criou, inclusive, a Embratel, que implementou ações voltadas, inclusive, para as classes menos favorecidas. O governo Jango criou o 13º salário, definiu medidas importantes, não é, para as pessoas mais carentes, como a limitação no preço do aluguel popular, controlou o preço de medicamentos, avançou
na questão da própria reforma agrária, reservando áreas, enfim, para isso. Então foi um governo que esteve alinhado com a população do nosso país, especialmente com as classes mais pobres, mais humildes e menos favorecidas. Bom, na verdade, o governo Jango, evidentemente, que contrariou muitos interesses, né, por ser um governo popular, comprometido com as classes menos favorecidas, um governo nacionalista, né, que procurou valorizar essa questão da soberania nacional. Então é lógico que muitos interesses foram contrariados. E também uma outra questão que favoreceu o golpe foi o momento, né, que o Brasil vivia, porque nós estávamos em plena Guerra Fria e havia um forte discurso falso, mas que acabou ganhando corpo, com relação à possibilidade do Jango implementar o comunismo aqui no nosso país, né? E isso acabou crescendo e fez com que houvesse as condições para que o golpe fosse aplicado, fosse implementado, que culminou então com a sua deposição, né? Nós não tivemos as mesmas condições de resistência de 1961, Brizola não era mais governador, né? Então não tivemos as mesmas condições, mas foi isso que levou então à deposição do presidente Jango. Defender a soberania nacional é combater a exploração das nossas riquezas por parte das empresas estrangeiras, valorizar o capital nacional, os trabalhadores do nosso país, os empreendedores brasileiros, e foi exatamente isso que o governo Jango, assim como fez o governo Getúlio Vargas, né, implementaram ações exatamente nesse sentido. Aliás, criaram as bases para o desenvolvimento nacional na medida que empresas importantes foram criadas no governo Getúlio Vargas, a Petrobras, a Companhia Siderúrgica Nacional, o Jango criou a Embratel. Então, valorizar e garantir a soberania nacional é trabalhar exatamente dentro desses princípios. O Jango, todos nós sabemos, era um homem muito rico, né, um grande fazendeiro, enfim, e que poderia perfeitamente viver de forma absolutamente tranquila e cômoda em meio à sua família, mas acabou dedicando a sua vida à causa pública, né? Abriu mão de muita coisa exatamente para fazer aquilo que era a sua vocação, de trabalhar pela população, especialmente os mais pobres, os mais humildes. Era uma pessoa extremamente sensível, né, do ponto de vista social, e foi, sem dúvida nenhuma, um grande brasileiro, né, um grande trabalhador, uma pessoa extremamente simples que marcou a história do nosso país. Bom, eu vou me utilizar aqui de uma frase que não é minha, claro, mas é de Darcy Ribeiro, né, que disse que o Jango foi vítima dos seus acertos, jamais dos seus erros.